Maria do céu! Eu tô aqui hoje pra falar sobre um assunto que, assim, eu sempre falo que foi o que mais, assim, teve impacto na minha vida quando eu comecei com esses paranauê aí de autoconhecimento. E eu falo sempre, em todas as palestras, em todos os treinamentos, nos projetos sociais como Ela Pode, eu falo sobre isso porque eu acho que é a peça-chave para a gente começar a dar início e também para dar continuidade numa mudança que você queira realmente para sua vida. E o que eu vou falar hoje são sobre as nossas verdades internas. Sabe aquele papinho que você tem aqui com você? Sabe aquelas historinhas que você conta? São as famosas crenças, 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 crenças. Se você nunca ouviu falar sobre isso, fica aqui, porque olha, eu tenho certeza que você pode ter um insight que pode mudar muita coisa na tua vida. Se você já está nesses paranauê de autodesenvolvimento, já ouviu falar sobre isso, fica aqui também, porque eu acredito que da maneira que eu vou falar, pode ser que você ressignifique as suas crenças de uma forma diferente, porque assim, entre a gente identificar as crenças, saber o que é e modificar, aliás, substituir elas, ai gente, aí o buraco é mais embaixo. Então eu vou falar desse tema de forma bem simples e quem sabe você se identifique, porque eu vou falar um pouquinho também de alguns exemplos, principalmente que aconteceram comigo, e tem historinhas que assim, ó, a gente se conta e que contam pra gente, que é bem parecida com todo mundo, tá? Então pode ser que você se identifique. A nossa história, gente, a nossa vida, ela é baseada nas nossas crenças. Então, assim, são as nossas verdades internas, tudo que a gente acredita em relação a tudo, né? A tudo, a religião, a política, a amor, a dinheiro, a profissão. E olha, o mais importante, ao que você pensa sobre você mesma. Pode ser que o que você pensa sobre você é uma crença. Pode ser não, eu tenho certeza, gente. E isso é o que eu digo que mais modificou e mais teve impacto na minha vida. Porque eu ouvia as outras pessoas falando que eu era de um jeito e às vezes eu me sentia de outro. Já aconteceu isso com você? E aí nessa minha mente inquieta, gente, era complicado, né? Porque aí eu ficava num conflito interno entre o que as pessoas falavam, entre o que eu sentia e que muitas coisas que eu sei hoje eram crenças que eu tinha sobre mim. Então, às vezes, é só coisas que colocam na tua cabeça. Gente, não pensa mal, não é chifre não, tá? É dentro da cabeça, é lá no subconsciente. O pior de tudo é isso, sabe? Que ele fica lá, ó, bem lá no fundo, enraizada dentro da nossa cabeça. E assim, as nossas crenças, como eu falei, são as nossas verdades internas. E da onde que elas vêm, Daia? Bom, eu digo que elas vêm de muitos P's, que são as pessoas na nossa vida. Primeiro, elas vêm dos nossos pais, né? Que são as primeiras pessoas que a gente entra em contato, que a gente fica muito tempo só com eles. Então, são as primeiras pessoas que vêm e eu digo que são, são as crenças que ficam mais enraizadas dentro de nós. Depois a gente vai crescendo, a gente vai frequentando o colégio e aí lá vem então as crenças dos professores, dos colegas, né? Enfim. Aí a gente vai crescendo mais um pouco, a gente começa a trabalhar e vem as crenças dos patrões. Mas eu falei porque é com P, né? Mas enfim, as crenças que a gente vai sugando, né, com o passar do tempo, que vão nos formando, também as crenças da sociedade, né? E depois também as crenças dos P's, que eu digo tem, por último, as crenças que eu digo dos padres, porque começam com P, mas e as crenças religiosas, que independente da sua crença religiosa ou do que você acredita, você, né, tem uma crença sobre isso ou não, acredite você ou não. Mas assim, como as nossas crenças, elas são muito enraizadas, como eu falei para vocês, elas estão lá dentro do nosso subconsciente. Não é simples a gente simplesmente, isso é crença, eu vou tirar ela agora daqui e eu não quero mais essa crença, eu vou colocar outra no lugar. Não, não é fácil assim de fazer isso não. Gente, eu tô num processo constante, sabe, de aprendizado nesse sentido. Então, assim, eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês, mas antes de falar sobre os meus exemplos, eu quero exemplificar melhor para vocês o que significa crenças, tá? Principalmente as limitantes, que são as que limitam a nossa vida, você já sabe disso. Então, tem muita
coisa na literatura para vocês buscarem e assim, eu super indico vocês estudarem mais sobre isso, se aprofundarem, porque é algo realmente que pode transformar a tua vida. Eu aqui me baseei num livro que eu achei muito legal pela linguagem, que eu me identifico com a linguagem do autor, e que se chama Pare com essa merda e acabe com a autossabotagem e conquiste sua vida de volta. Que ele é do autor Gary John Bischoff. Não sei se é assim que se fala, gente, se não for, desculpa. Mas eu achei muito legal a linguagem que ele traz, falando das crenças em si e de quanto elas fazem com que a gente se auto-sabote. Então, assim, é a realidade, sabe? É o que muitas vezes acontecia comigo. Eu acabava me auto-sabotando, mas eu mal entendia que isso vinha lá de questões muito mais internas, que eram nada mais nada menos do que crenças que eu tinha na minha cabeça. E a questão assim mais real que eu acho que esse autor traz é que você é tanto o problema quanto a solução. Porque afinal de contas, os problemas que a gente cria, e sim, a gente cria, eles estão tudo dentro da nossa caixolinha, né? Mas a solução também a gente pode conseguir dentro da nossa caixolinha. E aí, dependendo dos resultados que você tem tido na sua vida, esse resultado vem das historinhas que você fica contando para você mesma. Então, certos acontecimentos, eles são assim meio que comuns para todo mundo, tá? Principalmente relacionados à infância. Mas tem algumas questões que são exclusivas de cada pessoa, de cada história. Então, tem questões que são só suas, tem questões que são só minhas. Então, nem sempre você foi assim do jeito que você é. E eu também nem sempre fui assim desse jeito. Mas a coisa, ela começou, né, lá na infância, lá quando a gente nasceu. A teoria que eu achei mais legal, assim, sobre crenças, que foi desse livro, é que ele fala que quando a gente nasce, a gente é igual uma esponjinha. E ó, eu não tô falando que você é uma esponjinha de lavar louça, tá? Era a única que eu tinha em casa, volta aqui. Mas exatamente isso, a gente nasce como uma esponjinha. Eu sempre falo isso, que eu tenho um filho de 4 anos e ele é uma esponja, gente. Ele capta tudo, ele tá toda hora assim, né, querendo ouvir tudo, querendo saber de tudo, e agora ele tem 4 anos, então ele tá naquela fase do porquê, ele quer saber tudo, ele tá ligado, ele é sedento, né, sedento por conhecimento, tá sempre atento a tudo, inclusive o que a gente não quer que ele escute, principalmente, né, mas enfim, ele tá ali ligado, tá ali absorvendo tudo, e é assim que aconteceu com cada um de nós. A gente nasceu lá naquele meio que, né, ninguém tem culpa de ter nascido onde nasceu, então cada um nasceu num lugar diferente, numa família diferente, com crenças diferentes, e enfim, sem saber de nada, né, a gente foi absorvendo tudo, a gente foi crescendo, foi absorvendo tudo que tinha ali naquele meio, tudo que a gente podia absorver. Acontece com a tal da esponja, ela vai absorvendo tudo, só que ela não escolhe o que ela vai absorver, né? Então ela vai passando, vai absorvendo, e assim como nós, os nossos filhos, né? Quando a gente era criança, e aí que tá. A gente vai absorvendo muita coisa legal, né? Por exemplo, valores, né? Os valores da nossa família, como honestidade, amor, respeito, lealdade, família. Isso são as nossas verdades internas, as nossas crenças de abundância. Mas também a nossa esponjinha, ela foi absorvendo coisas que não eram tão legais assim. Sabe aquelas sujeirinhas que fica encrustada, que é assim que se fala, encrustada aqui dentro? E aí o que acontece quando você coloca essa esponjinha para secar? O líquido vai evaporar e lá dentro, o que vai acontecer? Vai ficar algumas sujeirinhas ali e ela vai endurecer. E nós fomos assim, uma esponjinha absorvendo tudo com o tempo, e aí o tempo foi passando, a gente não foi se dando conta, né? A gente não viu que de repente o mundo começou a ficar assim meio sem graça, as coisas começaram a ficar mais difíceis, a gente foi absorvendo, foi crescendo, foi secando. E aí o que aconteceu? A gente foi colocando medos aqui pra dentro, ressentimentos, foi perdendo entusiasmo. E aí o que aconteceu? Ficou um monte de coisinha que não precisava dentro da nossa esponja. E aí a gente cresceu, e aí ela secou, e ele enraizou, ficou ali dentro do nosso subconsciente. Acho que ficou bem fácil de entender, né? Agora você se ligou. Eu olho hoje
hoje assim pro meu filho, sabe? Eu vejo assim a despreocupação dele, ele não fica deprimido, ele não fica triste, ele não fica angustiado, ele não tá preocupado, sabe? Ele só tá preocupado com aquela esponjinha mágica dele, enchendo, ele tá cheio de encantos, ele tá cheio de criatividade, tá milhão, tá curioso, é demais, curioso demais. E aí o que eu vou dizer assim, ó, o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente vai colocar dentro da esponjinha dos nossos filhos. E agora quem tem filho deve estar apavorada, porque eu fiquei pensando, o que eu já coloquei dentro da esponja do meu filho? Será que isso é coisa boa? Ah, gente, tem algumas tranqueiras. A gente não é perfeito, né? A gente não é perfeito, a gente só precisa ser congruente. Mas enfim, você nasceu aquela esponjinha, totalmente vazia, tinha um campo de possibilidades, um potencial enorme. E aí, aquele meio que você nasceu, que você não teve culpa nenhuma, enfim, foi moldando você. Não só o meio que você nasceu, mas a sociedade, porque a gente tem várias crenças, né, em relação à sociedade. E aí, se você tá aí vivendo uma vida que não é lá aquelas coisas, que é meio bosta, né? Mas você sempre achou que estava tudo bem e ficou aí se acostumando, é porque essas suas crenças e essa historinha que você fica contando aí, você fica agarrada a essa historinha, que não é realmente o que é, sabe? Que você pode fazer diferente. Mas aí eu acho que é o que acontece com todo mundo. A gente quer o novo, a gente quer mudança, mas a gente fica apegado, sabe? Apegado àquela coisa familiar, que é as nossas crenças, que tá ali na nossa cabeça. E às vezes a tua vida tá uma bosta, mas tá quentinha, tá um tédio, mas tu fica aí apegado naquilo que é familiar pra você. Então as pessoas, elas têm as suas crenças, que elas foram criadas a partir, cada um tem as suas crenças. Foram criadas a partir das suas experiências. Então, assim, isso que eu acho que é o mais legal, porque cada um tem a sua história. Cada um nasceu numa família, cada um tem suas crenças diferentes, frequentou escolas diferentes. Então, cada um vê o mundo de uma forma diferente. É aí que a gente diz, cada um tem um óculos, né? O meu óculos é diferente do teu, é diferente da fulana, é diferente da ciclana, porque cada um, gente, nasceu numa realidade. Cada um tem crenças diferentes. Se eu mostrar essa esponja aqui pra vocês, né? Se eu falar pra 10 pessoas, como que você vê essa esponja? Eu vou ter 10 versões diferentes de como é vista essa esponja. Porque cada um tem uma crença diferente sobre essa esponja, né? Tem mulher que odeia esponja, eu odeio esponja, ó, eu vou tacar até longe, não quero mais nem ver essa esponja na minha frente. Eu odeio lavar louça, gente, ai, pelo amor, né? Mas enfim, cada um vê a vida de uma forma diferente com o óculos que tem. E isso é tão legal, porque quando você começa a entender esse tipo de coisa, se você não se ligou, eu vou abrir tua cabeça, mas já deve estar ligado. Se cada um tem uma história diferente, cada um vê a vida diferente, é muito mais fácil de você respeitar as pessoas. Porque você entende que, bom, o que ela pensa sobre determinado assunto é relacionado à forma que ela viu a vida, a forma que as experiências que ela teve. Então, às vezes você cria uma expectativa em relação às pessoas, mas isso é uma crença tua e aquela pessoa não tem a mesma crença que você, entende? Como é legal, ó, como é legal o autoconhecimento, gente. É muito bacana, né? Eu sou apaixonada, mas é porque assim, você se entende muito melhor e você entende o mundo ao seu redor. Então você sofre bem menos, gente. E aí, essas nossas historinhas, né? Essas nossas crenças, elas ficam gravadas lá no nosso subconsciente de duas formas. Por repetição, o tempo inteiro, ou um impacto emocional muito forte, assim. Então agora eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ser assim bem fácil de vocês identificar. Se você cresceu a vida inteira escutando a tua mãe falando que homem não presta, você acredita que homem não presta. E adivinha o que vai acontecer quando for a hora de você ir buscar um relacionamento para você? Traste. É traste que você vai encontrar, minha filha, não vai ter outra coisa. Você passa a vida inteira ouvindo teus pais falando que dinheiro é difícil, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo. Óbvio que você não vai ser rico, meu amor. Se você acha que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, isso é crença. Isso é um exemplo de repetição. Repetição. Você ouviu a vida inteira isso e é óbvio. Então agora para pensar quantas coisas hoje vocês ouviram, né, por repetição e tá aí na tua cabecinha. Exemplo de repetição meu. Eu sempre fui uma criança agitada, inquieta, terrível, né? Essa era o rótulo que eu tinha. Eu era inquieta, terrível e, enfim,
não parava quieta. E aí a minha mãe, coitada, morava no interior, sozinha, meu pai sempre fora. Era difícil para ela fazer tudo que ela tinha para fazer e cuidar da terrívelzinha aqui. O que vinha na mente dela o tempo inteiro? Que eu incomodava, né? E ela falou muito isso. Eu escutei muito que eu incomodava, que eu não tinha nascido para incomodar. E aí, gente, quando eu descobri essas questões de crenças e quando eu descobri isso de repetição, eu comecei a só me lembrar, você só incomoda, você só incomoda, você só incomoda. Gente, faz pouco tempo que eu entendi que eu não nasci para incomodar. Eu sempre falo isso, né, que em vários meus treinamentos, mas é que foi algo assim que realmente eu evitava, e ainda hoje eu tenho dificuldade de pedir ajuda às vezes para as pessoas, porque eu acho que eu tô incomodando, sabe? Eu tô sempre achando que eu tô incomodando. Então, olha o quanto isso me prejudicou, por ser uma pessoa expansiva, por uma pessoa que quer conversar com as pessoas, mas tá sempre naquela coisa, eu quero ir, mas eu acho que eu vou incomodar, eu quero ir, mas acho que eu vou incomodar. Isso é uma repetição. Aí eu penso nas mães agora, ouvindo esse vídeo, pensando, meu Deus do céu, que eu já falei pro meu filho. Calma, tá? Tudo tem uma solução, né? Tudo tem uma solução. Então, ou por um forte impacto emocional. Então, por exemplo, chega o seu filho, ele estava treinando uma dança e chega ele todo feliz, o teu filho pequeno, pra falar, né, pra mostrar a dança. Todo feliz. E aí você olha ele dançando e é um estilo balé. E aí você, no auge do teu machismo ridículo, você fala assim, que isso, filho? Isso aí é coisa de guri? Mas pare de dançar e vai jogar futebol. Eita filia, gente, porque imagina, você tá ali querendo mostrar uma coisa que você fez com tanto amor, e aí vem a pessoa que mais ama, e ela te censura, e ela te xinga. Olha, vai ter trabalho pra esse guri aí se expressar novamente. E aí eu vou dar um exemplo pra vocês também, que isso também aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo na escola, porque assim, eu sempre fui inquieta, eu sempre fui de falar, eu gostava de dançar, eu gostava de cantar, e eu comecei a sofrer, quando eu entrei na escola, né, lá no interior ainda, eu comecei a sofrer muito bullying, muito. Então, inclusive, às vezes os meus amiguinhos falavam que eu queria me aparecer, e gente, eu fiquei anos, tá? Anos trancada, sem me expressar direito, justamente por causa dessas questões aí que eles falavam pra mim. Então, assim, a maioria de nós, eu acredito que viveu em escassez, sabe? Essa questão de não ter dinheiro, de ser difícil, eu acho que das crenças que a gente tem, as piores que a gente tem são as crenças financeiras. E assim, essas crenças de escassez, elas vêm lá da pré-história, gente. Então a gente evoluiu tanto, né, na nossa civilização, mas aqui dentro do nosso subconsciente ainda tem coisas enraizadas lá da pré-história. Então, como lá era tudo muito difícil, conseguir comida, né? A gente vem com aquela coisa de escassez. E a escassez financeira, principalmente, eu acho que é uma das que mais assola todas as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês, uma crença financeira minha, que eu não sei nem dizer para vocês se isso foi uma crença boa ou se foi uma crença ruim, porque na realidade para mim eu me sentia muito bem, mas a consequência que eu tinha era o extrato bancário negativo. Quando eu era criança, né, nós saíamos para comprar roupa uma vez por ano. Eu, meu pai e minha mãe, que sou filha única. Então, gente, pra mim aquilo era uma festa, sabe? Era maravilhoso. Então, a gente quase nunca comprava, então quando a gente saía para comprar era realmente algo assim que me deixava muito feliz. Então, eu lembro, gente, do cheiro da roupa, sabe? Do cheiro da roupa quando eu chegava assim nas lojas para escolher. E aí o que aconteceu? Isso foi tão legal porque eu li o livro Segredos da Mente Milionária. Eu super indico para quem não leu ainda, ler Os Segredos da Mente Milionária, porque assim, ó, fala muito sobre crenças financeiras, mas assim, você começa a levar para a vida, você vê as crenças que você tem em vários outros aspectos da tua vida. E lá, eu lendo esse livro, eu entendi que isso era um condicionamento, uma coisa que tinha acontecido comigo lá e que me marcou para a vida. Então, o que acontecia, né? Eu lembrava daquilo com muito amor, era um momento muito prazeroso para mim. E aí, o que aconteceu? Eu adorava comprar roupa. Então, eu era compulsiva por comprar roupa. Eu ia na loja, eu não precisava da roupa, mas eu ia lá e assim, ó, eu cheirava a roupa. Sabe o que é, gurias? Eu chegar
pegar a roupa e cheirar. Eu ia no provador e às vezes eu cheirava para sentir o cheiro e aquilo me remetia lá quando eu ia comprar, né, roupa uma vez por ano com o pai e a mãe, aquela história de a gente comprava um tênis na época pé para durar mais, tudo isso, crença financeira de escassez, porque a gente tinha pouco, né, então eu já venho com isso de casa, e ainda que comprar roupa era algo que me remetia a algo bom. Então eu comprava roupa compulsoriamente, eu tinha roupa dentro do meu guarda-roupa que eu nunca tinha usado, né, e tava lá, eu ia só pra cheirar. Quando eu descobri isso, quando eu li esse livro, e quando eu comecei a identificar esse tipo de questão, e que isso era uma, sei lá, gente, uma crença louca, né, na minha cabeça, eu parei de comprar roupa. E eu confesso que às vezes eu entro na loja, eu cheiro a roupa e saio de boa, né? Olha que coisa louca. Mas é isso, gente. Então, quanta coisa que aconteceu aí na sua, né, na sua vida, seja o impacto emocional, seja por repetição, seja por um condicionamento, alguma coisa que aconteceu que impactou você, esse era um acontecimento que impactava pra mim. Mas aí me prejudicava, porque eu me remetia a uma coisa boa, mas ao mesmo tempo eu me ferrava na minha conta bancária, que estava sempre negativa e sempre devendo. Hoje em dia, essa questão está muito bem resolvida, graças a Deus. E olha, foi só lendo esse livro aí e estudando sobre crenças. Sim, gente, é tão interessante isso, porque ela interfere, as crenças interferem em muitas questões, inclusive na busca do propósito. Sabia que as minhas crenças que me auto-sabotavam, elas me prejudicaram quando eu estava na minha busca do meu propósito? Eu tive que buscar algo que estava encoberto por muita coisa, por muita crença de não merecimento, crença de que eu não posso fazer, que eu não consigo fazer, eu não nasci para fazer uma coisa legal, crença da sociedade, que eu tenho que fazer o que todo mundo faz, que eu tenho que me formar, que eu tenho... Todas essas crenças, eu tenho que passar num concurso, enfim, isso me prejudicou também na busca do meu propósito. E é óbvio, gente, que isso me incomodava demais. E eu venho numa busca, eu venho, né, num processo para me organizar, para entender as minhas crenças, para saber que muitas questões que falavam de mim, que meus pais falavam que eu era uma coisa, meus professores falavam que eu era uma coisa, meus amigos, né? Você entende isso? Que do nada você nasce cheio de potência e do nada vem a sociedade, vem o mundo e começa a falar quem você é de verdade. Será que você é mesmo desse jeito? E aí você começa a se limitar por coisas, por crenças que colocaram na tua cabeça. E a maioria delas, assim, ela tá tão enraizada que você repete, gente, o padrão e você nem se dá conta do que tá fazendo, que isso é crença e que você tá repetindo. E um exemplo que eu trago muito legal, que eu falo também nos meus treinamentos, quando eu falo sobre finanças, que eu acho que quando a gente fala sobre finanças, a questão de só se organizar financeiramente não vai dar certo, sabe, fazer planilha, essas coisas, não vai dar certo se você não saber o que é crença e quais as suas crenças financeiras. Nesse livro Segredos da Mente Milionária, ele cita um exemplo incrível, que é assim, eu acredito que a esposa dele, né, a esposa do autor, ela foi fazer um pernil, né, foi cozinhar um pernil na panela. E aí ela cortava os dois lados do pernil. Aí um dia ele questionou, ou a filha, acho que a filha questionou, mãe, por que você faz? Por que você corta os dois lados do pernil, né? E aí ela falou, porque a vovó fazia assim. Vou perguntar pra vovó. Chegou pra vovó e disse, vovó, por que a senhora cortava, né, os dois lados do pernil? Eu fazia assim, porque a bisa, né, a bisavó fazia desse jeito também. E a bisavó viva ainda, né, foram lá perguntar pra ela, Bisa, então, por que a senhora sempre cortou os dois lados do pernil? Adivinha o que ela respondeu? Porque a panela era pequena, gente. A panela era pequena. E olha só, e isso que eu digo assim, ó, que a gente tem crenças na cabeça da gente, que a gente nem se dá conta que é crença, a gente repete padrão e a gente nem se questiona. Ninguém questionou ela por que ela cortava o pernil. E ela só cortava o pernil porque a panela dela era pequena. Era só isso, gente. Então, quantas coisas você faz no piloto automático, repete os padrões, sem nem ao menos se questionar. Gente, isso é pra tudo na nossa vida. Já parou pra pensar? Pra tudo. Então, assim, ó, você é uma versão reduzida do que você já foi um dia.
E todo mundo é assim também, tá, queridão? Não pensa que é só com você, não pensa, é com todo mundo assim. Por isso que não me vem com essa história de ficar culpando família, culpando pai, culpando mãe, professor, sei lá quem mais, por colocar crenças limitantes em você. Porque uma coisa eu tenho certeza. Eu sou mãe, eu quero botar essas crenças no meu filho? Não. E assim, hoje você tem esse conhecimento, eu tenho esse conhecimento, imagina nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, não tinham conhecimento nenhum disso. Então, eles faziam o melhor que eles podiam fazer com a realidade que eles tinham. Então, não pega isso como muleta pra você falar, ai, mas olha só, agora eu tenho essas crenças limitantes, a culpa foi da minha mãe que falou isso pra mim, que eu só incomodava, olha só, e agora eu não consigo mais fazer nada porque eu só acho que eu só incomodo, agora a culpa é dela, tá? Não pega isso como muleta. Você não tem culpa por ter nascido naquela família, naquele meio, por ter absorvido o que absorveu, enfim, absorvido algumas crenças limitantes. Você não tem culpa. Mas hoje você tem responsabilidade sobre a vida e sobre tudo que você faz com o que aconteceu com você. Então a questão não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Então para de arrumar desculpinha e vai ser protagonista da tua vida. Não me venha com essa historinha não. Ah, das suas crenças, é isso? Você quer deixar que tudo aquilo ali que tá dentro da tua cabecinha faça você de escravo, manda em você e tá tudo bem se a tua vida é uma bosta e você acha ali, tá na merda, mas tá quentinho e não vai sair porque você tem essas crenças. Então agora você tem esse conhecimento. Você com esse conhecimento, eu não sei quem que falou essa frase, gente, mas a ignorância é uma bênção, né? Quando a gente não sabe de uma coisa, beleza, a gente não sabe. Mas agora você sabe. E se agora você sabe, você tem que fazer alguma coisa diferente para reprogramar essas crenças. É aí que vem o pulo do gato, gente. Aí que eu vou falar para vocês. A maioria dos nossos pensamentos, para pensar, eles se dedicam às crenças que a gente tem de escassez. Desde lá da pré-história, que nem eu falei, né? A gente foca, tu já parou pra pensar? A gente foca em tudo que a gente não quer. É ou não é verdade? Ai, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero ficar doente, eu não quero perder isso, eu não quero... Tudo que a gente não quer, tudo que a gente não quer perder, nisso que a gente foca. E sabe o que é o pior de tudo? É que o mundo ele é configurado desse jeito, gente. Liga a televisão, você só vê tragédia, só vê coisas de escassez. Agora na pandemia, bom, é por isso que eu nem assisto televisão. Então o mundo ele é configurado desse jeito. E aí você olha pro noticiário e você diz assim, aí ó, tá vendo? Tá vendo? Olha ali a crise. Olha ali, ó, o que está acontecendo? Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou conseguir? E aí você fica mais ainda morrendo de medo de perder, morrendo de medo de não ter. E aí, em vez de você focar no que realmente você quer, você foca só no que você não quer. Já parou para pensar nisso? Gente do céu, isso é uma coisa que me deixa louca, assim, sabe? Que inclusive eu também sou assim. Você é assim. Então, assim, olha quanta coisa a gente pode mudar entendendo esse conceito sobre crenças. É o que coloca falando, né, gente? Eu sei. Em relação ao dinheiro, né? A gente foca no medo de ficar sem dinheiro, de querer ficar rico, mas aí a gente nem se dá conta que a gente tá se dedicando, a gente tá dedicando a nossa atenção a não ser rico ainda. Então, o que a gente deveria fazer? A gente deveria se sentir rico, tá? Se sentir grato pelas coisas que a gente já tem. Se você tem casa hoje, se você tem família, se você tem comida, se você tem um emprego, você já é muito mais rico que muita gente. Então, se você prestasse atenção nas coisas boas, nas riquezas que você já tem, pode ser que esse seu medo de ficar sem dinheiro diminuísse ou, sei lá, até desaparecesse. Então, agora você deve estar se perguntando, Daya, eu posso eliminar essas crenças do capeta, essas crenças limitantes que estão ferrando com a minha vida? E a resposta é... não! Eu sei que você queria uma resposta melhor. Mas espera aí, calma, não sai do vídeo ainda, fica aqui que agora vem o pulo do gato. Eu não posso eliminar essas crenças, porque elas são realmente enraizadas, elas estão ali. Mas a gente pode substituir essas crenças. Então a gente pode transformar as crenças limitantes em crenças abundantes. Olha que coisa linda de Deus, gente. E aí você deve estar aí dizendo, Daya, como que eu vou fazer isso?
mudando as historinhas que você conta aqui dentro. Lembra que eu falei que são as historinhas, as nossas verdades, as nossas crenças e que elas ficam guardadas aqui no nosso subconsciente por repetição e também por um forte impacto emocional? E aí que tá, meu amor? Você pode repetir uma crença abundante em vez de uma crença limitante. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, deixa eu pensar uma coisa minha aqui. Eu tinha uma crença que me limitava que era eu incomodo, foi por repetição. Então que tal agora eu reescrever ela de uma forma abundante? Essa frase eu reescrevi ela de outra forma. Eu reescrevi assim: eu preciso das pessoas. Porque o que acontece? Essa crença que eu incomodo, ela me impedia de pedir ajuda para as pessoas. E eu já falei no vídeo passado, se você não viu ainda, sobre quantos relacionamentos interferem na nossa vida e o quanto a gente precisa das outras pessoas. Então, olha o quanto eu sofria, gente. Eu sofria, tá? Então, eu reescrevi eu incomodo, eu reescrevi como eu preciso de pessoas e eu ajudo as pessoas. Eu tenho certeza que você deve estar aí se perguntando quantas crenças, né, que a gente pode ter, deve estar desesperado, pensando, meu Deus, quanta coisa, né, que eu penso errado, quanta coisa que eu preciso mudar. E sabe o que você pode fazer? Gente, você pode pegar essas crenças todas, escreve num papel, sabe? Coloca todas aí, o que eu penso, faz assim, ó, o que eu penso sobre dinheiro? O que eu penso sobre relacionamentos? O que eu penso sobre religião? O que eu penso sobre profissão? O que eu penso, enfim, sobre tudo. E começa a ver, pega a área da tua vida que você está tendo mais dificuldade e começa a ver o que você pensa nessa área aí. O que você pensa? O que é crença? O que você já olha e diz, nossa, isso é crença, isso é crença. Escreve tudo num papel, gente. E aí pega ela como crença limitante e transforma em crença abundante. E começa a ler ela todo dia. Ou pega e grava no celular com a tua voz, grava essas afirmações e fica, sei lá, ouvindo quando tá no carro, ouvindo na academia. E começa a repetir essas crenças abundantes e tira essas pereba da tua vida de crença limitante. E começa a repetir. Então, repetição ou um forte impacto emocional. Essa dica que eu amei, eu li no livro Vivendo de Propósito, do Arnaldo Neto. Que livro incrível, gente. Assim, ó, eu tô apaixonada por esse livro. E ele fala, ele dá um exemplo. E ele dá um exemplo muito bacana para mudar sua crença com impacto emocional. Pega essa crença limitante, escreve ela em crença abundante, bota uma música pauleira, aquela que você mais curte, sabe aquela música que quando você escuta você não consegue parar, você fica, né, dançando, que é uma coisa que te deixa bem. Pega essa música e começa a ler e depois começa a gritar essas frases, essas crenças abundantes que você vai ter um impacto emocional, porque a música ela traz emoção. E aí, mas não faz isso só uma vez, tá? Porque se você achar que fizer só uma vez isso, cara, uma crença da tua vida inteira e você acha que uma vez você vai tirar, vai substituir ela daí. Para de ser tonga, né? Foca aqui. Se você quer realmente tirar essas crenças da tua vida, e eu acho que você já tá bem ligado e você quer tirar ela da sua vida, seja inteligente. Faça várias vezes, faça até que isso se torne, sabe, que você já acredite de verdade, porque pode ser que você não acredite, entendeu? Mas de tanto você repetir, de tanto você colocar aquela música, ter essa emoção, você passa a acreditar. E o teu cérebro, ele não tá nem aí, ele não sabe o que é certo, ele não sabe o que é errado. Então, cara, bota coisa boa pra dentro. Se você botar coisa errada, ele vai aceitar e vai dizer, não, tá tudo certo. Né? É aquela máxima, se você disser que você tem sucesso, tá tudo certo. Se você disser que você é fracassada, tá tudo certo também, né? O cérebro entende assim. Então, o que ela me disser, tá tudo bem. Vou finalizar esse vídeo com uma frase do escritor russo que se chama Leon Tolstói, não sei se é assim que se fala, mas todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Então, a mudança, gente, do mundo, ela começa aqui dentro de nós. Porque como é que a gente vai mudar o mundo cheio de crenças que nos limitam? Crenças que nos fazem ver as pessoas de uma forma diferente, nos fazem não entender as pessoas. Então mude primeiro a si e depois mude o mundo, tá bom? Gente, eu amei esse vídeo, eu fiquei super empolgada porque é um assunto que eu amo. Nos treinamentos eu falo mais e a gente tem mais técnicas pra gente modificar isso, substituir essas crenças, mas eu tenho certeza que você tá ligada
e que você já vai mudar muito com esse vídeo, tá bom? Eu espero vocês pro próximo vídeo, que vai ser incrível, como todos. Super beijo. E assim, ó, se você gostou, indica pra amiga, amor. Se você não gostou, indica pra inimiga. Tá tudo bem, tá? Super beijo!